Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre modulação em amplitude. Para fazer a modulação em amplitude, inicialmente a gente vai precisar de dois sinais. Um sinal modulante, que é a informação que a gente deseja transmitir, e uma onda portadora, que é responsável por levar a informação. O processo de modulação envolve multiplicar esses dois sinais, e o sinal modulado é o resultado dessa multiplicação. Nesse exemplo, a gente vai utilizar como sinal modulante a expressão EM cosseno de ômega mt, onde EM é a amplitude do sinal e ômega m é a frequência. Nesse nosso sinal modulante, estamos usando a amplitude igual a 2. E a nossa onda portadora vai ser escrita pela expressão E0 cosseno de ômega 0t, onde E0 é a amplitude e ômega 0 é a frequência. Nesse caso, estamos usando uma amplitude igual a 5. Para realizar a modulação em amplitude do sinal, nós vamos multiplicar o nosso sinal modulante pela nossa portadora. E como resultado, vamos obter esse terceiro sinal que preserva a característica dos dois sinais. O sinal modulado é escrito pela expressão E0 mais EM cosseno de ômega mt vezes o cosseno de ômega 0t. Matematicamente falando, se analisarmos a equação do sinal modulado, vamos obter o seguinte. Podemos colocar o E0 em evidência, fazendo com que fique 1 mais E0, EM sobre E0. Como eu tirei o E0 daqui, eu fico com 1 no lugar do E0, só que eu preciso dividir esse termo aqui por E0 para poder ele sair aqui de dentro. Nesse momento, eu obtenho esse termo EM sobre E0. Esse termo EM sobre E0, que é a amplitude da nossa moduladora dividido pela amplitude da nossa portadora, é conhecido como índice de modulação e ele pode ser representado pela letra M. Então, a gente vai substituir na equação aonde tem EM sobre E0, a gente vai colocar simplesmente a letra M, que é o índice de modulação. Realizando essa multiplicação, a gente vai obter a seguinte expressão. E0 vezes o cosseno de ômega 0t mais E0 vezes M cosseno de ômega mt vezes o cosseno de ômega 0t. Existe uma identidade trigonométrica que diz que o cosseno de A vezes o cosseno de B é igual a meio cosseno de A menos B mais meio cosseno de A mais B. Se a gente aplicar essa identidade trigonométrica nessa parte da equação, onde a gente tem a multiplicação de dois cossenos, a gente vai obter a seguinte expressão. E0 cosseno de ômega 0t mais ME0 vezes meio do cosseno de ômega 0 menos ômega mt mais meio do cosseno de ômega 0 mais ômega mt. O A e o B aqui eles estão representando o ômega 0 e o ômega m. Então, o T ele precisa permanecer aqui multiplicando, pois o T faz parte do argumento desse cosseno. Organizando essa expressão, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Essa é a expressão do nosso sinal modulado. M vezes E0 dividido por 2 vezes o cosseno de ômega 0 menos m vezes t, mais E0 cosseno de ômega 0t, mais m E0 sobre 2 cosseno de ômega 0 vezes ômega mt. Note que aqui no centro a gente tem exatamente a expressão da nossa onda portadora.
e ela está acompanhada de duas componentes do nosso sinal modulado, do nosso sinal modulante. Então, nós temos duas componentes do modulante, duas bandas do modulante, acompanhada da portadora no centro. Esse é o nosso sinal modulado. Nós podemos chegar a esse resultado utilizando a transformada de Fourier. A transformada de Fourier, a gente trabalha com o domínio, com o espectro do sinal no domínio da frequência. Então, a transformada de Fourier de um cosseno é o impulso de peso π nas frequências menos ômega e mais ômega. Através de uma propriedade de Euler, podemos dizer, se x de t for igual a e elevado a j ômega t, a transformada de Fourier de x vai ser 2π vezes um impulso deslocado de um ômega zero. Se considerarmos o x de t como o cosseno de ômega zero t e colocarmos esse cosseno como meio de e elevado a j ômega zero t mais meio de e elevado a j ômega zero t, isso aqui nada mais é do que uma propriedade do cosseno, nós podemos dizer que a transformada de Fourier desse cosseno, que está escrito nessa forma, ela vai ser meio de 2π vezes um impulso deslocado de menos ômega zero mais meio de 2π vezes um impulso deslocado de mais ômega zero. Organizando essa equação, a gente pode cortar aqui o 2 com 2, vai ficar apenas o π. Aqui o 2 com 2 vai ficar o π. Colocando o π em evidência, a gente vai ter essa equação. π vezes um impulso deslocado de menos ômega zero e outro impulso deslocado de mais ômega zero. Isso quer dizer que a transformada de Fourier do cosseno de ômega t, ela pode ser escrita como dois impulsos deslocados de uma frequência inicial. Utilizando essa regra, nós podemos escrever a transformada de Fourier da nossa modulante como dois impulsos deslocados de menos ômega m mais ômega m, e também podemos descrever como a nossa portadora também é um cosseno, ela também pode ser escrita nesse formato, só que agora ela vai ser deslocada de menos ômega zero e mais ômega zero. Então, aqui nós temos dois gráficos, o gráfico da transformada de Fourier da nossa modulante e o gráfico da transformada de Fourier da nossa portadora. Para que a gente obtenha o sinal modulado, nós precisamos fazer a multiplicação desses dois sinais. Existe uma propriedade que diz que a multiplicação de dois sinais no domínio do tempo é igual à convolução dos dois sinais no domínio da frequência. Então, podemos utilizar a expressão 1 sobre 2π vezes a convolução de EM no domínio da frequência com E0 no domínio da frequência. Como ela se trata de uma convolução por um cosseno, nós devemos pegar o gráfico da primeira expressão e centralizar, pegar a parte central desse gráfico e mover ela para cima da frequência da segunda expressão. Fazendo isso, nós geramos um terceiro gráfico que está representado nessa parte inferior, onde nós pegamos esse gráfico e transportamos ele centralizando em cima desse pulso e fazemos a mesma coisa com esse segundo pulso. Assim, nós vamos gerar um espectro do sinal na parte negativa da frequência e um espectro do sinal na parte positiva da frequência, onde o pulso central se refere à nossa portadora e os dois pulsos laterais se referem à divisão dos pulsos da nossa moduladora. Ao realizarmos essa transformada de Fourier, vamos obter o seguinte sinal, que é análogo ao sinal anterior que foi mostrado. Não nos interessa a parte negativa da frequência, nós vamos descartar e vamos pegar apenas a parte positiva partindo da frequência igual a zero. Se compararmos com a equação inicial que foi encontrada, vamos perceber que temos aqui no centro a nossa onda portadora
E aqui nós temos a frequência da nossa onda portadora e duas bandas da nossa onda modulante, com a amplitude dividido por 2. Como exercício referente ao conteúdo, vamos deixar a seguinte questão. Dado um sinal modulante EM sobre T, seno de ômega mt, e uma portadora E0 cosseno de ômega 0t, esboce o gráfico do espectro do sinal modulado em função da frequência. Essas são as nossas referências.